maravilhosa menina anônima, a escrava que liberta. E a gente tem várias lições aí para a gente aprender desse texto. Mas vamos ler primeiro, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 27. Então, cada um que puder ler um versículo, eu vou estar lendo primeiro, ler 1 ou 2, não tem problema, para a gente entender. Naamã é curado da lepra. Versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 2. Vamos esperar um pouquinho aqui. 5 fica entre Gênesis e Apocalipse, tá? Acha aí? 5. Segunda Reis 5. Está no 2? É Segunda Reis, isso. Segundo ou primeiro? É segundo. Segunda, senão eu estudei a lição errada, gente, ontem. Tem que ser no segundo, hein? Se não for, agora a gente vai inventar uma história aí. Achou aí? Já. Então, vou ler primeiro, novamente, no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era um varão valoroso, porém leproso. Versículo 2, quem continua? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestígios. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que que eu te enviarei a Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: que por rasgaste as tuas vestes, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por será em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o seu lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação.
Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção para o seu povo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Eu estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Ele disse: Naamã, se não queres, desce a este teu 10. Não, 17. Disse Naamã: se não queres, desce. Não, meu Deus. Ele disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu povo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Até aí, tá bom? Eu vou pedir para alguém ler para mim aí, 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29. Primeiro que achar e ler vai ganhar uma casa de 4 quartos lá no céu. Com piscina e tudo, hein? Piscina de nuvem. 1, 26 a 29. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém. Deus, ele é o Deus que escolhe muitas das vezes pessoas improváveis, pessoas humildes, pessoas que não são, né, para fazer a tua obra, né? E esse texto é um texto maravilhoso, que ele fala muito mais do que uma cura física. Na verdade, Deus ali ele tinha um propósito, né? O texto fala da cura de Naamã, né? Inclusive, em Mateus fala que foi o único pessoa a ser curada de lepra naquela época, foi Naamã. Mas na verdade o propósito de Deus era muito maior do que isso. Ele era levar a palavra de Deus, ele ser conhecido numa terra pagã, né? Eu acredito que depois que ele foi curado, ele voltou para a terra, né? Ele já tinha levado uma terra, ele se converteu, a Bíblia diz que ele reconheceu que Deus é o Senhor. Então a casa dele com certeza ficou diferente. Aquela menina que era escrava, com certeza, talvez ela deixou de ser escrava, foi tratada ali como uma galinha dos ovos de ouros, né? Então, é uma história que fala muito mais do que uma cura física. Fala sobre a arrogância, sobre a força da fé, o poder da humildade e a obediência a Deus. Fala da misericórdia de Deus também, porque o povo de Deus, ele não é só para os povos escolhidos, hebreus. Deus também quis levar a oportunidade de ser conhecido em outra nação, que era uma nação pagã. Assim como foi em Nínive, com Jonas, lembra? Aquela cidade lá, que era mal, Deus deu uma oportunidade aos outros povos, como Deus também tem dado a oportunidade para nós. Né? Nós não fomos escolhidos direto, né? Hoje nós somos, pela fé, né, em Jesus Cristo,
promessa de Abraão, mas nós não fomos o primeiro escolhido de Deus. Queria falar um pouquinho do contexto, para a gente entender. O povo de Deus, quando Davi, ele era o rei, né? Era todas as tribos juntos, e era um reino muito forte. E o Davi, ele controlava a maioria das cidades dos países ali, e o rei da Síria, o povo da Síria era subjugado por Israel. Eles pagavam tributos para Israel. Então Davi, o reino forte. E assim continuou com o rei de Salomão, com o reinado de Salomão. Mas quando terminou o reinado de Salomão, aí dividiu, né, as tribos, toda aquela história, reino do norte, reino do sul, e ali começou a ter guerra constante. Então tinha hora que o Israel estava na frente, subjugava o reino da Síria, e tinha época que foi ao contrário. A Síria era forte e subjugava o reino de Israel. Então foi numa guerra dessa que a Síria entrou em Jerusalém e levou algumas pessoas cativas. E aí essa menina que apareceu no texto, né, foi numa das guerras, né? Nesta época que aconteceu isso, eles estavam em contrato de paz. Por isso que o rei foi lá, né, o capitão da guarda foi lá em Israel. Eles estavam em contrato de paz. Eles não haviam guerra, a não ser numa rota, Ramá Gileade. Ali existia uma rota de comércio e ali eles sempre estavam brigando. Mas o reino estava em paz, os dois. Eles não estavam mais em guerra no momento. Por isso que foi lá. E vamos falar de Naamã. Naamã já era um homem usado por Deus, né? A Bíblia fala que Deus que dava as vitórias para Naamã, né? Então, ele era uma pessoa de grande poder, de grande prestígio, né? Ele era o segundo do rei da Síria, né? Tinha um rei e ele era o comandante da guarda. Era um homem que tinha moral, né? Eu acho que quando ele chegava lá no palácio, as portas se abriam para ele, né? Nas praças ele era aplaudido. Com certeza fizeram muitas músicas para eles, que era uma prática naquela época. Lembra quando Davi ganhou do rei, né? Aí cantaram a música Saul matou 1000 e Davi matou 10 milhares, né? Era normal eles cantar a música para exaltar. Então esse Naamã era assim, era um cara grande demais, era um cara majestoso, honrado do país dele. Mas ele tinha um problema, ele tinha uma lepra. Aí você fica imaginando, né? Ele nas ruas, aonde que ele ia, ele era aplaudido, ele era honrado, as pessoas se curvavam para ele. Mas quando ele chegava em casa, mostrava a realidade dele, né? Que era leproso e talvez ali, com certeza, ele estava ou no começo da lepra, ou a lepra ainda não era muito forte. Porque quando a pessoa, aí independente de Jerusalém era assim, Israel era assim, mas em todo lugar do mundo, quando a pessoa tinha uma lepra muito forte, ela tinha que ser separada. Ela vivia fora do convívio das outras pessoas. Então dá para a gente entender que a lepra ali talvez estava no começo ainda, porque ele ainda morava na casa dele, ele ainda tinha contato com a esposa, com os empregados, então talvez estava no começo. Mas ele era leproso e ele sabia que era uma guerra que ele não ia ganhar. Lepra, estava com lepra, era morte, era separação. Igual câncer, né? Isso. Não, câncer hoje tem cura, né, pô? Depende. Você tem câncer na cabeça, você corta a cabeça, tira o câncer, né? Mas hoje câncer tem cura. Né? Hoje câncer tem cura. Lepra também, você corta o braço, né? Então, só para descontrair, né? E aí, o autor da Bíblia, o autor da nossa revista, né? Ele traz 2 pontos. O que Deus faz com exaltação e com arrogância. E o segundo ponto é a arrogância de Naamã. Então, primeiro ele fala da fé da menina. Gente, vamos pensar. Essa menina, ela saiu como escrava. E ela era uma menina. E ela era uma mulher. Ou seja, ela não era nada. Porque naquela época, mulher não era nem contada. Né? Não era valorizada. Mulher não era nem contada para nada. Ainda mais uma criança. E uma escrava. Ela era um objeto. Era uma coisa. Certo? Inclusive, naquela época, eles até marcavam os escravos com uma marca de ferro mesmo, né? Eu estava lendo sobre isso, eles poderiam fazer, o escravo poderia
passar apenas por 3 dons, poderiam ter 3 marcas. Depois disso não podia mais, aí tinha lá todo um processo. Então essa menina, ela saiu de casa, foi arrancada e ela continuou com a sua fé inabalável. Aí para a gente refletir, como é que está a nossa fé nos meios dos problemas? Será que a gente continua crendo que Deus vai fazer, crendo que Deus me ama, mesmo eu estando numa situação ruim? Ontem eu fui fazer uma visita para uma família, né, uma família querida nossa, né? E aí teve uma senhora, a mãe da Renata, o David, são amigos nossos. Ela teve um problema no coração, um montão de coisa, e teve que cortar parte da perna, né? E aí é muito novo, né? Imagine você acostumado a andar, fazer todas as suas coisas, perdeu parte do seu membro, né? E aí a gente pôde ir lá ministrar, falar um pouquinho do amor de Deus, né? Eu até brinquei com ela, fica tranquila, que quando você entrar no céu, você vai entrar correndo, voando, que a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser glorificado e não vai ter imperfeição no céu. Então a imperfeição que a gente tiver, ela vai ser só apenas nesse contexto de terra, mas lá, né, eu vou ficar bonito igual o Brad Pitt. Já imaginou? Então, como é que é a nossa fé no momento de dificuldade? Será que a nossa fé é forte assim? Será que é mesmo se tirar a gente de casa? Vamos pensar, a China cresce aí, leva a gente escravo para lá, sabe que na China é outra cultura, né? China não tem Bíblia, não vende Bíblia, né? Não, China não, opa! China lá falar que é cristão, filho. Agora imagina isso, China, certos países do Oriente Médio. Imagine, se leva o senhor para lá, o senhor vai continuar cultuando a Deus? Sabe que a gente vai falar, não, Deus, eu estou aqui, mas eu continuo crendo na tua palavra. Porque a Bíblia ela diz assim, ó, em tudo dai graça. E eu sempre falo, irmãos, não vamos confundir esse versículo. Não é por tudo da graça, é em tudo. E existe uma diferença, né? A pessoa rouba o seu carro. Obrigado, Senhor, porque roubaram o meu carro. Não, gente, não. Mas em tudo, obrigado, Senhor, porque apesar de ter roubado o meu carro, o Senhor é o Deus que vai me prover as coisas, né? Obrigado, Senhor, porque apesar de eu estar doente, né, eu sei que o Senhor está comigo, né? Então, em tudo, em todo momento da nossa vida, nós devemos dar graça. Mas não em todos, né? E aí, como é que é a nossa fé? Alguém já passou por um período, e eu passei por um período na minha vida, que a fé ficou desmoralizada, vacilante. Deus, por que está isso acontecendo comigo? E isso é normal, gente, né? Um rei Davi, com vários homens da Bíblia, o profeta Eliseu, né? Elias, todos eles tiveram um momento de fraqueza, né? E essa menina, você vê, ela tinha tudo para esquecer Deus, ou para estar cultuando o Deus Rimon, que era o Deus lá da Síria, né? E ela continuou. Alguém tem alguma experiência que quer falar sobre fé, que passou ou firme e ficou firme, ou deu aquela fraquejada, mas depois voltou? Pode falar. Eu posso dizer que a minha fé ficou firme, mais firme, porque em 2021 eu passei por um processo de câncer de mama. Eu passei. Mas Deus foi tão maravilhoso na minha vida que quando a médica me deu a notícia, eu falei para ela assim, que eles vão preparando a gente, vai falando, e eu já olhei logo e falei, estou vendo que está escrito aí, câncer de mama, né? O carcinoma invasivo. Aí eu falei para ela, doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele é vivo e poderoso. Amém. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E se Ele quiser me levar, eu sei para onde eu vou. Aí começou os processos todos, foi feita a cirurgia, retirado 2 nódulos, né? E ali foi o tratamento todo, mas em nenhum momento eu como diz, questionei a Deus o porquê daquilo. Porque se acontece com outras pessoas, eu não estou livre, né? Nas coisas. E aí,
no processo da quimioterapia é doloroso, né? É doloroso mesmo. Mas mesmo assim, eu glorificava, agradecia a Deus. E foi nesse processo que eu sempre tive fé em Deus. Mesmo antes de ser cristã, a minha mãe sempre ensinou a gente rezar, né? Rezar. Minha mãe sempre ensinou que existe um Deus. E aí só assim. Mas nesse processo eu me apeguei mais ainda a Deus. E hoje em dia eu glorifico com mais alegria ao meu Deus, né? Ao nosso Deus, eu glorifico a Ele muito mais. E isso é um exemplo também para que eu passe para os outros, que nunca perca a fé em Deus, porque Deus ele tem plano na nossa vida. E tem gente que é o contrário, que quando recebe que está com uma doença, começa a falar mal de Deus, até abandonar a fé. Por isso que a nossa fé tem que estar enraizada, baseada em Cristo, e não nas circunstâncias. Se a gente olhar as circunstâncias que acontecem, né, ao lado, em volta, né, na nossa vida, e tirar o olho para Cristo, muitas das vezes a gente vai fraquejar mesmo. E uma coisa importante que fala foi a atitude dessa menina. Primeiro, ela teve fé, manteve a fé. Ótimo, excelente. Mas não basta só manter a fé. Ela teve uma atitude. Agora imagine, a gente tem que entrar no contexto lá daquela época. Ela era um nada, todos concordam? Sim. Uma escrava. Como ela convenceu a esposa de Naamã, que havia um rei em Israel, um profeta, como depois ela convenceu Naamã, né, e depois o rei. Né, o rei autorizou ir lá. Como uma palavra de uma escrava, mulher, criança foi. Né? Aí, por isso que pega aquele texto lá que a gente lê primeiro, Deus escolhe a pessoa. Ela era nada. Mas eu fico imaginando, quando ela deve ter olhado a Naamã, esse homem aí que chega todo imponente, ele está com lepra. Né? Saudades. Cheio de coisa, mas aqui dentro de casa, talvez um homem triste, talvez um homem depressivo. E aí ela lembrou daquilo que ela aprendeu e que de repente ela viu que o profeta Eliseu fez, né? Que ele fez alguns milagres, uma sopa lá, que, né? Um guisado que estava envenenado, ele o machado foi depois dessa história, né? Mas também pode ser e outras coisas, a água. Então ela deve ter escutado muita história. E aí ela falou, olha, se tivesse lá. Gente, imagine o testemunho que ela deve ter dado. Uma escrava falou com a mãe, cara, esposa de Naamã. Depois a esposa de Naamã deve ter falado com Naamã. Eu imagino aquele homem todo poderoso sentado ouvindo uma escrava falar. Uma menina. Né? Uma menina. Na humildade dela. Na humildade dela. Né? E isso fala, gente, às vezes, olha só, o poder de uma palavra nossa. Quantas pessoas foram, se converteram, conheceram a Cristo, porque alguém falou, Jesus te ama, só isso. Pessoas simples. Né? Pessoas simples, da rua. Às vezes a gente, dependendo do cargo, a gente tem medo de falar de Jesus para uma pessoa com muito dinheiro. A gente não gosta, se sente incomodado. Né? O cara vai falar assim, você, meu empregado, quer falar de Deus, quer falar de prosperidade, de coisa boa, olha a sua vida, olha a minha. Né? Porque o homem carnal vai pensar em coisas naturais. Né? Será que a gente tem essa atitude, essa ousadia de falar de Deus para as pessoas? Porque ela teve. Olha o contexto dela. Né? Não é um contexto muito pior do que de qualquer um de nós aqui. A situação dela. E ela teve, né, a ousadia de falar de Deus. Alguém tem uma experiência de uma vez que falou, que achava que era difícil, independente do resultado, tá, gente? Porque o nosso papel é falar. Quem converte é o Espírito Santo. Nosso papel é semear. Alguém se lembra de um caso difícil de falar, né, de pregar o Evangelho e foi lá e orou e fez e falou? Alguém quer contar uma experiência? Alguém conhece? Eu tenho meu vizinho, eles são muito católicos. Como diz, né?
Como é que é a Católica Apostólica Romana não decretaram como tem que ver. Eu orei 3 vezes, pedindo a Deus que me desse uma oportunidade de eu falar do amor de Deus para essa família. E conseguiu. Quando eu estou chegando na igreja, a menina falou: seu Washington, vem fazer um culto aqui na nossa casa. Amém. A Marcão foi, o Armando também foi. No seu Antônio lá. Só depois que ela faleceu, mas esse foi outro dia que eu estava chegando na igreja, me chamaram, eu entrei, peguei na mão dela, isso, ela fechou os olhos e faleceu. Mas ela creu em Cristo Jesus. Amém. Olha a oportunidade, né, gente? Se não tivesse aberto a boca, talvez uma pessoa tinha partido sem conhecer a Cristo. Por isso que a Bíblia fala, pregue a tempo, afora de tempo. Tem uma história de um pastor que ele era de uma cidade pequena e o prefeito não era crente. E ele fazia vários convites para o prefeito na cidade. E nesse dia o prefeito falou que ia. Então ele preparou um lugar todo especial para o prefeito, até as pessoas que iam ficar sentadas do lado do prefeito, né? Queria que o prefeito se convertesse. O prefeito chegou lá e sentou naquele lugar de honra na igreja. Aí disse que veio um senhorzinho que era muito bruto, né? Senhorzinho, né? Aí disse que o senhorzinho sentou do lado do prefeito, sobrou um lugarzinho lá, foi lá e sentou. E cochichou um negócio no ouvido do prefeito. Diz que o prefeito levantou na hora e foi embora. E aí o pastor ficou muito chateado, falou: o que você fez, o que você falou com ele, é difícil a gente trazer as coisas na igreja, você vem aqui, falou alguma coisa que ele não gostava. Mas disse que no outro domingo, o prefeito apareceu lá. E nesse domingo, através da mensagem, o prefeito aceitou Jesus Cristo com a mensagem do pastor. E aí depois ele perguntou: mas o que esse homem falou? Ele falou assim: olha, você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. E aí o prefeito falou que essa palavra ficou a semana toda no ouvido dele. Eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Que ele não aguentou, no outro domingo ele voltou na igreja, né? E aí aceitou a Cristo, né? Ele falou. Então, gente, evangelismo não tem modelo. Não tem padrão, né? A gente hoje não vai chegar e vai falar isso para uma pessoa, né? Ó, se você não aceitar Cristo, vai para o inferno, né? Entendeu? Mas Deus usa de várias formas. Não tem um modelo, né? A gente às vezes é muito, ó, não tem que ser desse jeito. Não. Na hora do Santo Espírito, né? Coloca a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que ler. Mas quem vai colocar a palavra, vai nos fazer lembrar, é o Espírito Santo, né? E aí a gente tem, então, essa menina, ela chegou e falou, né? Então, já foi um milagre, eles terem ouvido ela, né? Eles terem ouvido a menina, eles terem aceitado a palavra, e aí entra na segunda parte, de Naamã. Até aí tudo bem, Naamã aceitou, porque também, gente, eu fui voluntário de hospital há muitos anos, fui no hospital do Emílio Ribas, no hospital das clínicas, e no hospital Tatuapé. Então, eu fiquei 4 anos no Emílio Ribas, e 2 anos no Tatuapé. Depois da pandemia eu não voltei mais, né? Porque depois da pandemia a gente ficou um período sem poder fazer visita, e aí depois, quando o pessoal começou a voltar a fazer o trabalho de capelania no hospital, o meu horário de serviço mudou, né? Eu folgava durante a semana, então hoje eu trabalho de segunda a sexta, então eu peguei, eu só consigo ir aos sábados, mas eu estou com alguns compromissos, então eu vou largar e vou pedir para Deus me dar oportunidade de eu fazer outro trabalho aí, em questão de capelania. E eu sei, gente, quando a pessoa está doente, gente, porque lá no hospital tem capelania evangélica, capelania espírita, tem capelania católica, tem capelania do umbandista, né, que tem diferença. Então hoje tem capelania de todas essas religiões lá. Então a pessoa, quando está doente, vai lá o padre, ora, o cara agradece a Maria, ora, tá. Aí vai o evangélico também, o cara é Deus, é bom. Aí vai o macumbeiro, Oxalá, o cara fala de tudo, o cara quer cura, né? Muitas das vezes ele quer cura, ele aceita tudo que vai falar para ele. Se for falar que vai curar, ele acredita. E se for para o inferno? Entendeu? Ele pode ir para o inferno. Então, isso acontece. Então, a Naamã viu uma possibilidade. Com certeza, gente,
Lá na época deles também tinha os curadores, né? Os feiticeiros, os xamãs, as pessoas que curavam. Naamã, com certeza, já tinha tentado todas as coisas. Ele era poderoso. Você acha que não? Ele ficou, não. Ele deve ter tentado a cura. E não conseguiu, ele chegou à conclusão, não dá. E aí, quando ele ouviu isso, Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando com ele, porque ele só era vencedor da guerra, porque a Bíblia fala, no primeiro versículo lá, se a gente entendeu, olha o que ele diz, ó. E Naamã, chefe do exército da rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, com S minúsculo, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aí já com letra maiúscula, que é o nosso Deus, dera livramento aos sírios. Então, Deus ele já usava Naamã. Talvez ele tinha tido lutas, ganhava guerras ali por parte de Deus, não era por ele, né? Mas ele não sabia. Ele não sabia. Por isso que ele era arrogante. Ele deve ter tido vitórias assim impossíveis. Por isso que ele era arrogante. Por isso que ele achava melhor. Então o que ele foi? Foi lá e falou com o rei: rei, me dá carta para ir lá para o rei de Israel, para me poder pedir, né, para falar com esse profeta. Primeiro ele pensou que o rei da Síria mandava no profeta de Deus. E a gente sabe que não era assim, né? Ele não sabia, gente. Foi lá, ó, se é um profeta de Israel, eu vou falar com o rei de Israel, né? Chegou lá, falou com o rei. O que o rei falou? O rei de Israel falou: eu sou Deus. Eu sou Deus? O que ele estava achando? Eles não estavam com um acordo de paz? Estavam. Olha, isso tudo eles estavam tramando para poder fazer uma guerra. Foi a primeira coisa que o rei pensou. Eu não sou Deus, poxa. Vocês estão querendo arrumar motivo para a gente voltar para a guerra, né? E aí a Bíblia diz que Eliseu, ele ficou sabendo e falou: ó, manda ele vir aqui, né? Aí eu fico pensando, né, aquela comitiva, né? Gente, a Bíblia está dizendo que ele levou 200 quilos de prata, é isso, né? 300 quilos de prata e tudo. Está entre 250 e 500 quilos. Isso, então, quilo de prata. É que está em ciclo. Gente, isso era tanto dinheiro. Isso era tanto dinheiro que em Reis, no capítulo 1, quando o rei Eurico, ele comprou uma colina para construir uma cidade de Samaria, pagou 70 quilos. 70 quilos para comprar uma colina para fazer uma cidade. Aí ele estava levando 250, 300. Você vê como é que era dinheiro isso. Era muito dinheiro, não era pouco dinheiro. Dava para comprar, sabe, grandes coisas, né? Dava para comprar 2 igrejas dessa aqui. Dava para comprar o bairro todo. Então, eu fico imaginando aquela comitiva, né? Que ele deve ter ido com as melhores roupas, né? Roupa de guerra, né? Aqueles uniformes, aquelas roupas bonitas, aqueles cavalos todos enfeitados. Ele deve ter chegado lá na casa, na frente da casa lá do profeta, aquela comitiva toda. O profeta disse que nem atendeu ele. Nem atendeu, amigão. Não me exagera. Vá lá e pula naquele rio que é lamacento. O rio é sujo, o Rio Jordão, né? Vai lá. Vai lá no Tietê. Entendeu? Vai lá e pula lá. Entendeu? Nem ouviu. Aí o cara ficou indignado. Rapaz, eu sou um homem honrado. Sou Naamã, chefe da guarda. Posso tudo. As pessoas, quando eu chego, elas se curvam para mim. Como é que esse cara não me atende e ainda manda eu pular nesse rio aí todo sujo? Tinha 2 rios bonitão lá. Tinha Copacabana. Poxa, tinha tanto rio, piscina olímpica. Bela, né? E eu vou aqui? Não vou. Arrogante, não vou. Olha só, ele poderia perder a cura por causa da arrogância. Quantas pessoas perdem a salvação por causa da arrogância? Né? Quantas pessoas perdem coisas boas? Convívio, né? Familiares. Se você olhar dentro da nossa família, sempre tem um arrogante, né? Que acha que é melhor, né? Menos na família deles, todo mundo é assim, né? Só tem gente especial lá, entendeu? Difícil. Tem, a gente passa por isso. Eu estou vivendo um quadro de algum familiar que não tinha nada e de repente Deus abençoou. Não sabe que foi Deus que abençoou, né? Porque as pessoas, elas têm um crescimento, principalmente financeiro, e acham que são por força dela, né? Mas não é Deus que abençoou. Você vê aqui com Naamã, Deus estava abençoando. Aí a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, ela acha que ela pode tudo,
Todas as pessoas têm que se curvar, né? Aí eu falo, coitado, filho, depois quando vai, né? Eu falei, às vezes, vou falar uma coisa que a gente não deveria falar, né? Mas às vezes, eu já tive discussões com pessoas de pensar assim, olha a maldade no coração, porque a gente às vezes é mal, tá, gente? Tomara que não conheça Deus, você vai para o inferno. Quem já pensou assim? Ninguém nunca aqui? Nunca não? Não? Só santa assim? Mas você nunca pensou nisso, né? Tomara que esse aí não conheça Deus. Já pensou, Marcos? Não lembro, não. Não lembra, não. Não tem possibilidade dele ter pensado, né? Deus tem misericórdia dele. A gente erra, né? Mas nunca pensou, não? Ai, que bom, dá um abraço aqui para pegar essa santidade. Mas a gente às vezes é mal, gente, né? Porque a Bíblia já diz que o homem é continuamente mal. É o que faz a gente ser bom, é o Deus Espírito Santo, né? Então, e aí a pessoa fica arrogante, aí ela perde a convivência, né? Entendeu? Mas eu continuo fazendo a minha parte, quando chama eu vou lá, faço uma oração, leio a Bíblia, né? Mas existe a arrogância, principalmente o dinheiro faz as pessoas, né, achar que elas podem tudo, né? Por isso que a Bíblia diz que é difícil o rico entrar na corrente, porque é difícil, as pessoas valorizam, né, muito dinheiro, né? Muito dinheiro, é muito difícil, gente. Sabe? É aquele negócio que a gente já até falou aqui, né? De uma hora para outra, o irmão, esqueci o nome do irmão, o irmão João, ele recebe aí de herança 1 bilhão. Vai, ô, brother, eu recebo. Fala aí, irmão. Recebe. Então conta para nós. É pequeno. Pode. Eu muitos por contar, nós passamos o ano inteiro aqui. Não, então conta só um pequeno. Tem mais 10 minutos para Eu vou contar só um pequeno. Ah. Eu tinha mercado, era mais ou menos situação. Mais ou menos. Quase 3 carros, tudo isso. Ou para mim estava bom demais. Eu tinha vergonha de pegar um ônibus. Olha. Eu tinha. Se eu pegar uma sacola no ponto do ônibus, eu não ia de jeito nenhum. E fiquei 6 anos sem carro. Eu fui roubado 18 vezes. Pela última vez, veio um camarada me roubar, eu estava no mercado. O mercado estava bem fracassado, não roubou. E o camarada chegou para me roubar, eu estava arrumando as papileiras, colocando na mercadoria o preço. Quando eu olhei o tamanho de um poste, com uma revólver na mão. Eu falei, o que você quer aqui, rapaz? Eu já estava. O que você quer? Eles querem dinheiro. Eu já disse aquele dinheiro aqui. Eu digo, ó, acontece o seguinte, eu sonhei com você. E tinha sonhado dele. Eu sonhei com você, que você vinha me roubar, ele não tinha dente. Quando eu sonhei, não tinha dente. Cabelo rujo e branco. Né? No sonho tudo eu vi isso. Eu digo, olha, eu te sonhei com você, que você entrou na porta do mercado e a polícia te matou. O homem assustou, né? Aí, aí eu fui no caixa, peguei, eu não me lembro, quando eu sei que eu dei umas 3 notas para ele. Eu digo, vai embora. Eu ainda disse assim, você é desviado da palavra de Deus. Você é da Assembleia, foi da Assembleia de Deus, mas não é mais. Você volta para a Assembleia de Deus e nunca mais rouba ninguém. Se você roubar, você não. Aí foi embora. E eu depois também saí desse mercado, né? Estava tanto jogado, tanto roubo. Saí disso e voltei para o emprego que eu trabalhava na casa. Aí, de mercado, eu emprego. Mas foi o amor de Deus que me tirou daqui. Que tirou, às vezes precisa de tirar da gente. Foi. Né? E aí imagine, né? O Naamã falou, eu não vou. Deixa eu interrogar. Aí algum empregado deu abençoado, falou, não. Se por acaso o profeta tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, você ia fazer? Não vou fazer. Então por que você não vai fazer uma coisa que é fácil? Agora imagine a posição daquele homem, né? Que era cantado, as pessoas se curvavam, ele descer para entrar no rio e teve que tirar aquele traje. Talvez muitas pessoas que estavam ali com ele não sabiam ainda que ele tinha lepra. Talvez algumas pessoas, talvez os mais próximos, capitães, talvez o soldado raso não sabia. E ele teve que se despir e mostrar a doença para todas as pessoas que estavam ali e entrar naquela água suja. Mas, gente,
eu aprendi uma coisa, que muitas das bênçãos que nós recebemos é quando nós estamos de joelho. Quando a gente se humilha na presença de Deus. É aí que Deus muitas das vezes age nas nossas vidas. Esse homem, ele teve que cair. Ele teve que sair da onde que ele estava, foi muito difícil, e descer nas águas para receber a cura. E aí a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa, foi curada, foi o único leproso a ser curado naquela época, né? E aí houve o quê? O propósito de Deus, a conversão de Deus. Do Velho Testamento, isso, naquela época ali em Samaria, até em Mateus fala isso, foi, na época de Naão, o único curado foi ele. Agora depois disso, Jesus curou outras coisas, né? Naquela época, dessa região aqui, dos reis, né? Oi? Jesus curou, né? Tem muitas histórias, porém, nessa época foi o único curado. E aí Deus o quê? Quando ele voltou para a terra dele, né, ele até chegou e falou assim, olha, quis dar dinheiro para o profeta, que a gente vai falar isso, quis comprar lá, né? Porque, gente, ainda estava acostumado, né, com as coisas do dinheiro, né? Aí ele falou, não, então pelo menos deixa eu levar uma quantidade de terra. Por quê? Porque naquela época, eles achavam que para você fazer um sacrifício por Deus, você tinha que estar pisando na terra daquela cidade. Então, por isso que ele quis levar a terra, né? E autorizou, levou a terra, e ele ainda falou mais, olha, só que o que acontece lá, quando o meu rei, ele vai entrar lá no templo de Ramon, às vezes ele se ajoelha e se escola em mim, e eu tenho que me ajoelhar. Aí o profeta falou, não, vai em paz. Me perdoe por isso, né? Isso, porque depois Deus ia fazer o trato com ele lá, o Espírito Santo ia estar falando com ele de como é que ele ia fazer. Depois a Bíblia não conta como terminou essa história. Mas a gente pode ter conjecturar e falar que aquele homem se converteu. E ele cumpriu o propósito de Deus, porque é Deus ser conhecido numa terra pagã. Quantas pessoas naquele período podem ter conhecido a Deus, se convertido a Deus, por causa de uma menina escrava, de uma coisa, né, que ninguém dava valor, e ela levou a palavra de Deus. Né? Então, porque ela não tinha arrogância. Não tinha arrogância, era simples e obediente a Deus. Né? Então, essa questão da arrogância, né, a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida, do querer ser melhor. Né? Dentro da igreja, se eu tivesse num tal departamento, meu irmão, você pode ir no seu líder, mas você pode ser um ponto de apoio. Vai lá e ajuda. Não, eu só vou fazer se eu for líder. Pensamento errado. Eu sei que nessa igreja não acontece isso, mas em muitas igrejas acontece disputa por poder. Eu já fui de igreja em que a eleição de diretoria era assim, disputado, e tinha até lobby, vota em mim, aquela coisa. Gente, isso acontece até hoje, tá? E algumas igrejas é ao contrário, né? Coitado do pastor, meu Deus do céu, uma pessoa pega, que eu sou contra, tá, irmão? Mas não eu sei que Deus ele age de maneira, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado quando uma pessoa começa a pegar vários cargos. Primeiro, que você não vai dar conta, que você não é super-homem, né? Não vai dar conta. Pega, departamento das mulheres, departamento EBD, gente, calma, Deus ele levanta pessoas. Né? E se a gente começar a ocupar todos os cargos, alguém não vai ser levantado. Então a gente tem que ter cuidado, né? E para a gente não cansar, né? Existe um momento que eu até acredito, eu vou ajudar aqui. Por exemplo, eu não sou da música. Se eu cantar aqui, não vai ficar ninguém. Vocês vão tudo sair correndo, porque eu canto tudo. Mas fui líder da música da nossa igreja. O que aconteceu? Foi um período. Teve um problema na música, conflito, nós ficamos 3 meses sem equipe de louvor, e o pastor me chamou, Edson, preciso que você assuma, né, fizesse o trabalho. Eu peguei um vice, fizemos um trabalho, oramos e tudo, e depois de 4, 5 meses, a equipe de louvor já tinha voltado, completei aquele ano, né, fiquei 7 meses, e depois fiquei mais 1 ano como ministro de louvor. Aí sabe o que estava acontecendo? Comecei a gostar. Quando eu comecei a gostar, eu falei, pastor, está na hora de eu sair. Aí eu saí. Né? Porque, gente, a gente tem que ter frio. Por que você estava gostando?
Mas será por que eu estava gostando? A gente tem que pensar, por que eu estou gostando? Né? Porque você vai, né? Nossa equipe louvor ela é convidada para cantar em várias igrejas e tudo, né? Então a gente tem que ter lugar. Primeiro que eu não sou da música, eu não cantava, não era nem no meu local de estar ali, entendeu? E aí eu comecei a gostar, eu falei, opa. E eu tinha uma regra, eu nunca passava de 2 anos, até hoje isso, eu nunca passo de 2 anos num departamento. Passou 2 anos, eu acho que é muito tempo, isso é para mim, tá? Eu acho que é muito tempo me ficar, dar oportunidade para outras pessoas e aprender outras coisas também, né? E aí eu peguei e saí. Por quê, gente? Somente na música, tá? Quem era o líder, ministro da música do céu? Alvira. Não, do céu. Ele Era o levita. Bom. Ele era lá o... Então, gente, ele é o orgulho. Então, a gente tem que ter até cuidado na igreja, gente, com tudo que a gente ocupar na igreja, na vida, no serviço aí fora, a gente não achar que é melhor. Hoje eu trabalho no metrô, tenho um carro legal, não ganho muito, tá? Mas tenho um carro bom lá no metrô. Mas assim, o pessoal que trabalha, tem a estação do metrô. Então, na estação do metrô trabalham ali os funcionários da estação, que é o ATM1 e o ATM2, né? Que é o agente de estação. Aí tem o supervisor da estação. O meu cargo hoje no metrô, eu sou supervisor dos supervisores da estação. Então, as 3 estações que eu trabalho é Brigadeiro, Trianon, MASP e Consolação. Lá eu tenho 10 supervisores e mais 60 pessoas do metrô, minha equipe lá de 70, 80 pessoas, mais o pessoal da limpeza, mais o pessoal da contratada, a responsabilidade é grande. Mas as meninas da limpeza, elas entram na minha sala, elas me abraçam. Lá eu tenho balinha, né, tem uma maquininha de café. Elas vão lá, eu falo, quando vocês forem limpar aqui, já pode pegar bala, pode pegar o café, elas estão à vontade comigo. Não tem arrogância. Por quê? Porque eu já entrei numa empresa, quando eu era mais novo, eu era ajudante. E as pessoas, eu era de uma contratada, né? Que foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Os caras que eram da empresa lá me tratavam como lixo. Eu passei por isso. Então eu aprendi. Um dia que eu chegar numa posição melhor, eu não sou melhor do que as pessoas. Eu só cheguei ali porque Deus me colocou. Foi Deus que me colocou. Entendeu? Então, tratar as pessoas. Nós não somos melhor porque ganhamos mais. Nós não somos melhor porque somos mais bonitos. Nós não somos melhor. Nos olhos do Senhor, nós somos todos iguais. Você é chefe do Rodrigo ou o Rodrigo é seu chefe? Qual Rodrigo? Não, nós somos de outra área. Eu sou da operação. Eu sou da GOP, gerência de operação. Ele é da expansão. Para nós somos gerências diferentes, né? Mas ele ganha mais, tá? Ele ganha o dobro de mim, entendeu? Ganha muito, hein? Inclusive, vamos fazer um. Ele está preocupado do trem funcionar. Eu estou preocupado em construir novas linhas. Bom, explicado? Explicar, né? E se tiver o metrô for pequeno, a culpa é dele, tá? Se parar, vocês conversam comigo. Quando tem greve, ele que entra de greve e eu. Não, eu não faço greve nada. Se eu for fazer greve, eu sou mandado embora, tem que ir. Então, gente, esse texto, você vê como é que ele trouxe várias lições para a gente, né? Primeiro, da nossa fé, né? Independente das circunstâncias, a gente manter a nossa fé. Tivemos um abençoado aí, testemunho da irmã, né? Depois da nossa atitude, não basta ter fé, mas ela tem que se transformar em ação, né? Ela foi lá e falou, independente, né? O irmão foi quem falou aqui, né? Do vizinho, independente de quem seja, da onde nós estamos, nós podemos falar de Deus. Todos nós, sem dúvida, né? E Deus vai te dar uma estratégia. Você pode falar também o que você pode falar lá para um ouvir do outro? Não, eu não falo nada, eu falo o que tirar da minha família. Mas a gente pode falar para o outro lá, ó, se você for Jesus, você vai para o inferno. Por exemplo, quando eu casei com ela, a minha irmã era católica, apostólica e romana, firme. Mas só que o católico não salva ninguém, o diabo não salva ninguém. Então, ela ficou para lá. Mas ela chegou e ela pedia a bênção para minha mãe. E a minha irmã ficou com inveja de ver ela pedir a bênção. Os católicos falaram, esse negócio, pedir a bênção também para os pais.
E eu acho que está certo. Não, tá certo. Eu pedi a bênção, meu pai para minha mãe, desde velho, né? Eu acho que está Mesmo muito certo certo. pedir. Agora, ela pedia a bênção e falava de Deus para minha mãe. E minha mãe falou para minha irmã. Ela é uma verdadeira crente. E eu confio nela. E foi assim que ela transformou o coração da minha irmã. Ai, que bênção. Então, você vê que todos podemos fazer. Né? Deus dá estratégia, gente. Às vezes a gente fica preocupado, né? Como é? Eu fico pensando assim, ó, na grande tribulação, existe uma guerra teológica, né? Guerra em bom sentido, de uns que falam que a igreja vai ficar aqui, né? E outros que falam que a igreja vai subir. Né? Eu, particularmente, acredito que a igreja vai passar na tribulação. Essa é a minha visão. Mas, eu acredito. Mas eu não acredito por causa dessa aqui, ó. Não, tudo bem. A Bíblia, ela pode te dar dos dois sentidos, mas não vamos entrar no assunto desse, não vamos entrar aqui, né? Mas vamos lá, gente. Lembra no tempo pós-morte de Jesus? Que tribulação maior do que essa? Jogar famílias todas dentro do estádio do leão comer o seu filho. Tem tribulação maior que essa? Não. Você vê o leão comendo o seu filho? E a igreja passou. Agora, aquelas pessoas, elas poderiam não passar. Elas só têm recusado o nome de Jesus. Mas elas não recusaram. E aqueles morreram com fogo? Tocaram fogo lá de Roma. Mas aí, Os crentes. por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que eles eram super crentes? Não, mas Deus capacita. No momento, Deus vai capacitar cada um de nós aqui para as coisas. É Deus que vai capacitar. Gente, eu não vou aguentar passar por isso. Né? Eu já vi um colega meu falar, Edson, minha filha, eu vou negar, cara. Eu falei, rapaz, se nem aconteceu, já está negando. Né? Espera, Deus ele capacita, porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. É Deus que vai fazer. Esses homens aí, tudo que a gente fala, esses heróis da Bíblia, eram pessoas igual a gente. Está aí Davi, que foi um homem de segundo o coração de Deus, e quantos erros teve. Então é isso, gente. Falar, Deus me capacite, Deus vai fazer. Então nós podemos sim transformar pessoas. Uma pessoa que você fala do amor de Jesus pode transformar uma família toda. Né? Começa com uma pessoa, daqui a pouco é a mulher, aí ela traz o marido, aí daqui a pouco vem a filha e a família toda também. É assim que acontece. Né? Então, gente, que a gente aprenda, fuja da arrogância e que Deus nos abençoe. Vamos ao fim, vamos colocar em pé. Vamos. O irmão aqui vai orar, agradecer a Deus pelos ensinamentos de hoje, que a gente possa sair daqui mais cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque somos gratos a Ti, Senhor, por esse domingo de manhã EBD, Pai, aprendendo mais uma noção da Tua palavra. Muito obrigado pela palavra do irmão Jesus, Pai, nós possamos, nosso Deus, te agradar em espírito e em verdade. Nós possamos, nosso Deus, ter uma comunhão, nosso Deus, com o Senhor ainda